Olá, que felicidade hoje. Meu convidado, ele é um dos maiores nomes da natação mundial, empreendedor de sucesso, palestrante, podcaster do Superação. E tenho que falar, agora é minha vez, senhor Gustavo Borges. Baza. Fui sabatinado no seu podcast, agora você será o entrevistado. Muito obrigado mesmo, que honra ter aqui você. Baza, você foi meu primeiro entrevistado lá no podcast aqui. Fico muito feliz de você estar começando também nessa jornada e sucesso. E tô aqui, vamos bater um grande papo. Já foi um grande papo lá no Superação e aqui tenho certeza que vai ser muito legal. Aliás, verdade seja dita, a gente estava aqui nos bastidores conversando e a turma aqui, a equipe falou assim, gente, vamos começar a gravar que esse papo tá bom demais, a gente tá perdendo algumas coisas, então começamos a gravar aqui, vamos embora, gente. A galera é ligada, né? Já liga o microfone, liga as câmeras e estamos juntos aí. Gustavo, eu vou começar com uma pergunta bem fácil para você. O que é mais difícil? Ser um atleta olímpico ou um empreendedor de sucesso? Cara, ser empreendedor é mais difícil. Porque eu sempre tive uma visão assim do empreendedorismo parecido com o esporte, né? Porque o esporte você aprende a empreender com o próprio corpo ali. Então você passa pelos desafios, pela superação. Você tem todos os mise-en-scenes do empreendedorismo você faz no seu corpo. E quando você está treinando o seu corpo, você está focado naquele resultado, você está meio que em controle da situação. Então, você se alimenta, você descansa, você tem o seu treinador, aquela coisa toda. Quando você vai para o empreendedorismo e fazer uma relação de resolver problema para as outras pessoas, né, que o empreendedor, o foco dele é isso, né, para quem que você vai fazer esse produto aqui, o que problema que você vai resolver para ele. E a hora que você resolve esse problema, isso ainda vai com carga tributária, você vai com os problemas de liderança, com as situações de desenvolvimento de time, né, que tem a ver com a forma como você lidera. E a construção do negócio, né, com toda a sua gama de situações, ela é muito desafiadora. Então, o empreendedor brasileiro ele tem um desafio gigantesco, tanto na montagem do negócio, que às vezes é até um pouco mais fácil do que a manutenção desse negócio, e depois a construção a longo prazo disso. E no esporte, a impressão que eu tenho, apesar de ter características muito similares, é que ali você está no seu corpo, você está com um pouco mais de controle, e aqui você está mais suscetível a outros fatores. Apesar de você ter seus concorrentes, você ter algumas outras situações que são fora do seu controle, né? Mas eu acho mais difícil empreender, viu, Basa? Não sei. Né? E é interessante, eu estou aqui ouvindo você falar, e a gente tem eu estou aqui fazendo uma reflexão que tão difícil quanto você, sendo um empreendedor, tem uma empresa de sucesso e depois você fazer a sucessão para o seu filho e ele ter o conjunto de habilidades necessárias para que você passe a empresa para ele, não é à toa que muitas empresas, infelizmente, quebram ou acabam seguindo outro caminho fora da família porque você não tem sucessores preparados. O percentual é pequeno, mas é ainda menor o percentual de você ter um atleta de sucesso, onde depois você tem um filho atleta também. E aqui, então, a gente tem um caso aqui na nossa frente, aqui falando com o Gustavo Borges. Gustavo, até onde teve uma influência direta e até onde teve uma influência indireta no sucesso do seu filho, no caminho que ele tem seguido hoje? Primeiro, o seu comentário das empresas, da sucessão, que é uma questão que pega todo empreendedor, né? Quando faz um negócio familiar ali, né? Ou você não tem com quem suceder. Dizem que a empresa ou ela é herdada, ou ela quebra, ou você vende ela. Então você tem que tomar muito cuidado com como você empreende, como você constrói, para que você possa ter aí um desdobramento, né? Ou você vai se encerrar em algum momento. Mas falando do meu filho, falando da situação que você mencionou, meu filho foi recentemente campeão brasileiro na prova de 50 metros nado livre. E muito legal, né? Que hoje eu fiz uma live com ele, vou gravar um podcast com meu filho também. É um super orgulho, né? Você ver um filho teu crescer, se tornar um homem, né? Se formar na faculdade, trabalhar e fazer o resultado acontecer. E como que a sua influência, a influência da família, a influência das pessoas, da mãe, do pai, dos irmãos, das pessoas que estiveram ao redor, fazem no sucesso da pessoa. Isso você percebe, lógico, num resultado. Então, ganhou ou perdeu ali, fez um resultado na natação, por exemplo, mas muito mais no caráter da pessoa, muito mais nos valores que estão ali. Porque quando você é pai, você tenta traduzir os seus valores, aquilo que você acredita, para os seus filhos, em relação ao respeito, à honestidade, à ética, a forma como você conduz sua vida, a forma como você... o respeito, né, das outras pessoas. E a hora que você vê os seus filhos com esses valores, independentemente do resultado que ele tenha fora disso, aí eu estou falando dos resultados que são visíveis, né? A medalha, o salário, ou seja lá o que for a situação, você já fica super orgulhoso. Mas é uma responsabilidade muito grande e eu acho que a nossa interferência ela foi muito grande no sucesso dos nossos 2 filhos.
né? Mas de uma maneira como qualquer família pode fazer, dando direcionamento em termos de valores, né? E valorizando isso. Mas né? a interferência na escolha também, Gustavo? Você empurrava já ele na água logo cedo e fala, Cara, vamos gostar de nadar? Se eu falar que eu não tinha um pezinho na água, né, para eles, eu ia estar mentindo. Mas o que acontece? Quando você tem conhecimento sobre uma certa área, você circula de uma maneira mais fácil. Então, o meu filho ali, falei, cara, vamos nadar e vamos fazer mais um esporte? Vamos nadar e vamos não sei o quê. Aí você tinha um pouco dessa característica. Mas uma coisa que eu fiz com os dois, que eu queria, né? Quer comer chocolate e nada 2.000 metros. Isso, quer comer chocolate nada, quer comer cheeseburger nada. Mas eu tinha uma coisa com os meus filhos que era o seguinte, os dois, né? Eu falava, vocês dois, vocês precisam fazer um esporte competitivo, se for natação melhor ainda, até os 15 anos. E por que 15 anos? Né? Porque eu acho que o jovem, até os 15 anos, ele tem muitas escolhas para serem feitas e ele não sabe muito bem o que ele quer, ele vai testando. E quando você testa demais muita coisa aleatoriamente, eu acho que isso complica um pouco na decisão de onde você firmar. Né? Então você tem que ter um certo grau de seriedade, apesar da pluralidade de escolhas, para que você possa seguir um caminho. Eu acreditava muito nisso, acredito nisso. Então eu fiz vários esportes ao mesmo tempo. Mas com 14, 15 eu direcionei, cara, isso aqui vai ser o que eu vou fazer. No esporte de alto rendimento funciona mais ou menos assim. Na vida profissional também, né? Você direciona, escolhe várias coisas, traz a sua mente para um monte de livros que você vai ler, um monte de conhecimento que você vai trazer, e depois onde você vai ficar bom, né? Onde que você quer se direcionar? E eu tinha sempre isso. No caso do jovem, ainda mais curioso, né? Porque no período pré-púbere ali, a hora que você sai da puberdade, você entra, começa os hormônios a florescerem, né? Os interesses mudam. Você quer beijar na boca, quer sair para balada, quer fazer uma coisa ali, outra aqui. E aí, ali, com 15 anos, que a coisa se define. E se as amizades estiverem firmes naquele momento, aí acho que você tem um caminho interessante ali do esporte. Deu certo 50% em casa. Meu filho está nadando até hoje e minha filha parou com 16. Pai, até 15 anos, então 16 pode? 16, tá pode. Certo. Tá certo. Jogar com a regra embaixo do braço, funciona também. Você sabe que, falando sobre criação de filhos, teve um cara muito legal que eu conheci, chamado Luiz Hans. E ele tem um livro chamado A Arte de Estabelecer Limites para Crianças e Adolescentes. Então o nome já ajuda bastante ao título. Porque os jovens gostam de limites. E ele diz que, dentro dos estudos dele, o que é a personalidade de alguém vai representar 50% vindo do DNA dos pais e os outros 50% é criação e ambiente. O desafio que o ambiente você controla até os seus 9, 10, 12 anos de idade. A partir dali você não controla mais o ambiente. Perfeito. O que ficou então é o DNA, que é só 50%, e a criação que você deixou. Então é interessante. Que é 25% que é bastante, né? Já bastante. Não sei se é 25, 25 ali. Já tem uma referência aí. Mas eu acho que tem um impacto gigantesco mesmo, né, nas escolhas. E a hora que você fala de limites, né, as crianças, os jovens, a gente gosta de ter limites nas coisas. Você não gosta de ficar tudo jogado, né? Tudo aleatório, tudo uma bagunça. Ninguém gosta de bagunça. Por mais que a gente queira um pouco, né? Vamos soltar a franga aqui. Pode não gostar de arrumar, mas gosta da coisa arrumada, né? Todo mundo quer a garrafa de água gelada, só ninguém quer encher e colocar na geladeira. E o gelo? Lembra a forminha de gelo? Cara, nunca aquela forminha tinha água para gelar, né? E aí você faz aquele negócio. Mas Gustavo, me fala uma coisa. Você é um cara que teve a oportunidade de não só treinar, como estudar fora. E nos Estados Unidos, poxa, é uma cultura razoavelmente diferente da cultura que a gente tem aqui no Brasil, por mais que eventualmente você pode ter tido uma criação que tenha talvez costumes mais parecidos com as normas que existem nos Estados Unidos, eu imagino que para qualquer pessoa existe uma adaptação importante. Como é que foi para você essa adaptação chegando nos Estados Unidos? Você sofreu? Já era algo muito parecido com o que você vivia? Baza, a minha adaptação nos Estados Unidos foi assim, muito... Não é igual hoje, né? Que a gente tem mais informação e mais... você já chega mais preparado quando você faz um intercâmbio hoje. Você estuda, você vê, você lê, você assiste. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu fui para lá com 17 para 18 anos. Eu não sabia nada do que eu ia encontrar lá. Absolutamente nada. Eu sabia que era os Estados Unidos e sabia que o clube onde eu ia treinar e estudar, né, a High School, o clube, era um lugar bom para treinar. O resto, cara, aprendi lá. Então, a alimentação, cultura diferente, forma da turma conviver, o abraço, né? Aqui a gente costuma... Eu sou de Ituverava. Ituverava você cumprimentava com 3 beijinhos.
3, São Paulo você vê 1, você já fica meio assim, mas só 1, né? 3 é para casar, como 3, se fala no interior. 3 é para casar, no interior todo mundo quer casar, então, né? São 1, 2, você fica 3 lá. E nos Estados Unidos é aperto de mão. Coisa simples, né, que eu estou trazendo. O abraço, você chegar mais próximo, não é assim. A cultura latina, a cultura que a gente tem aqui, ela é diferente. Mas foi uma adaptação que foi adequada pelo simples fato que tinha alguma coisa naquela seara, naquele mix, naquela coisa toda de transição para os Estados Unidos, que eu dominava, que era a natação. Então, se eu tinha um elemento, a hora que eu me fortalecia dentro d'água. Então, assim, estava difícil o estudo, eu não entendia, cara. Eu só tirava nota boa em matemática, porque era número. Então, assim, inglês, eu tinha que fazer aula de inglês. Cara, não sabia o que estava acontecendo. Eu fui ler meu primeiro livro depois de 3, 4 meses nos Estados Unidos, que eu não conseguia. Eu não compreendia, né? Antes eu não era muito ligado à leitura, né? Então já era mais difícil ainda. Mas no sentido de a fortaleza, né? O pilar, o esporte, né? Isso traz uma referência muito boa, é que quando eu me sentia para baixo, a natação me fortalecia. Quando eu me sentia inseguro, a natação me fortalecia, o esporte me fortalecia. E acho que todas essas etapas que eu tive na minha vida em relação ao esporte ser um alicerce, atividade física, a forma como o esporte esteve inserido na minha vida e está inserido até hoje, é para me levar para frente. É quase que uma cura para qualquer tipo de problema que eu possa ter. Eu estou mal, vou treinar. Estou cansado, vou treinar. Né? E aí você desenvolve. E hoje, Gustavo, quando você analisa a sua história na natação, poxa, você hoje é um dos maiores campeões do mundo. Em que momento você realizou? Teve um momento que você falou assim, cara, deu certo esse negócio? Deu certo. Teve. No começo da minha carreira, curiosamente, eu tinha muita dificuldade de ganhar dos meninos e das meninas, né? Porque, lógico, que você tem 9, 10 anos de idade, é tudo meio que misturado em termos de resultado técnico, né? A gente até vê pelos resultados que é tudo mais ou menos igual. Na adolescência, começa a separar um pouco pela força física e uma série de características ali. Mas quando eu era jovem, eu queria ir para as Olimpíadas, mas não sabia muito bem qual era o caminho que ia ser feito. Sabia que ia ter comprometimento, excelência, todas aquelas palavras bonitas que a gente aprende, né? Precisa de disciplina. Você fala assim, puta, atleta, eu gosto de atleta porque tem disciplina. Né? Por que tem disciplina? Eu não sei, porque deve ter. Eu não sei exatamente o que o atleta fez, mas você imagina que ele acorda, treina, come, dorme e tal, ele tem uma agenda cheia, né? Da mesma forma que você tem uma agenda de trabalho que é 40, 50, 60 horas por semana, o atleta tem que treinar 30 horas de atividade física. Fora isso, ele tem que descansar, se alimentar e tudo mais. Mas num determinado momento, ficou claro para mim que os atributos e que a força que eu colocava dentro da água, com uma capacidade técnica de desenvolver aquela força, que não adianta nada você botar uma força tremenda num assunto, você não dominar, você não ter técnica, você não ter eficiência, você não vai para lugar nenhum. Não é só o esforço que você coloca ali, é o esforço alinhado a uma série de outras qualidades que vão te fazer chegar mais próximo do resultado. E eu acho que eu comecei a perceber isso com 16 anos de idade. Com 15 eu fui vice-campeão paulista e com 16 começou a funcionar. Sabe que você coloca um negocinho a mais ali e você anda muito. Como se fosse assim uma escala, né? Uma escala de resultado. Você coloca um pouquinho de esforço e você evolui demais. Porque no esporte é engraçado a questão da escala, porque você está sempre buscando 1/100º de segundo. E aí você põe pouco esforço e muito resultado, isso acontece muito na juventude. Na juventude isso é bárbaro o que acontece. Depois, na vida adulta, é o contrário. Aí você está... Trabalhar para manter. Cara, pra você ter uma ideia, de 1991 a 96... 5 anos de atividade, né, onde eu tive meus melhores resultados, eu tive uma evolução de 46 centésimos de segundo. Em 5 anos. Imagina você treinar 5 anos para você evoluir menos de meio segundo. 46 centésimos. É uma coisa absurda. Você fala assim, não é possível. Porque normalmente a referência é eu trabalho muito, um esforço e você ganha um monte de dinheiro. Ou você trabalha muito, você melhora bastante. Né? E no esporte, num determinado momento, cada centésimo de segundo, cada evolução que você tem, ele tem um impacto gigantesco de um lado, mas ele é minúsculo do outro, né? No ponto de vista cronos, né? De cronômetro, de tempo. E a hora que você tem isso, cara, como é que você persegue isso? Aí você faz um esforço tremendo daquele momento, e naquela evolução, quando você faz 1/100º de segundo melhor, você tem que vibrar. Mas você acha que é mais difícil ter a disciplina ou controlar a ansiedade que esse resultado não chega hoje, que esse resultado ele vai acontecendo, ele tem o pace? O que é mais difícil?
Eu acho que uma questão é muito de atitude, a outra questão é muito mais emocional, né? A ansiedade está muito mais ligada à forma como você controla as emoções, como você percebe o mundo, né? E a forma como você percebe as coisas que estão ao seu redor. O impacto que você tem de uma crítica, o impacto que você tem da sua jornada ali, a comparação com os outros. Isso, a ansiedade está muito ligada com isso. A disciplina é uma decisão que você toma. É lógico que você pode tomar uma decisão de não ser ansioso, sim, mas tem várias outras coisas, né? A disciplina é uma decisão que você toma. Então, assim, eu vou ser disciplinado para me alimentar bem. Você chega na hora do almoço, olha para o prato de comida que você colocou ali, você está orgulhoso daquilo? É aquilo que você planejou? Você toma uma decisão na hora. É um sim ou não, né? O horário do treino, 2 horas. Cheguei aqui atrasado hoje, inclusive. Mas se você chegar no horário, você chegou lá, o treino é às 3 horas, cara, se você chegar lá às 3 horas, você está atrasado, porque 3 horas você tem que estar pulando dentro d'água. Isso é disciplina, né? É você fazer o passo a passo das coisas que precisam ser feitas, nos momentos que são certos, né? E você é o discípulo de si mesmo, né? A definição da palavra de disciplina. Então, quando você faz com que as coisas acontecem, você tem aquela organização para que aquilo seja cumprido, né? Você acaba sendo percebido como uma pessoa disciplinada. Mas o que eu noto, olha só que interessante. Vou contar agora uma história que aconteceu. Um grande executivo de uma empresa alemã, ele chegando aqui no Brasil, o CEO, ele me chamou para uma reunião, nós fizemos uma primeira reunião e num segundo momento, depois ele me manda uma mensagem e fala: Baza, gostei muito de você e eu queria marcar um almoço e eu queria te fazer algumas perguntas, mas eu espero que você não fique chateado. Logo assim, o convite veio assim? Já veio dessa forma, né? Straight to the point, né? Bem o método alemão. E eu já pensei, pô, será que é alguma coisa, a gente prestando serviço para essa empresa ali na Michael Page, era alguma coisa com recrutamento? E aí no almoço, ele com todo cuidado, se via que ele estava preocupado de não soar como ofensa, ele falou assim: Baza, me ajuda a entender uma coisa. Aqui no Brasil, eu tenho uma sensação que as pessoas, quando são disciplinadas ou pontuais, acabam sendo motivos de piada. Olha só o disciplinadinho, né? Olha aqui o pontual, o cartesiano. E eu tô preocupado porque eu coloquei meu filho numa escola e agora no churrasco aqui que a gente foi pela primeira vez, eu vi um monte de pai orgulhoso dizendo: nossa, meu filho é muito inteligente, ele nem precisa estudar e tira nota. E eu fiquei muito preocupado, porque das duas umas, se ele tá tirando nota sem estudar, a escola é fraca, ou... pior ainda, ele vai crescer achando que a vida é fácil dessa forma. E a vida não é fácil. Então, como é que funciona isso dentro da cabeça de um brasileiro? E aí eu volto para você. O que você responderia para esse CEO dessa empresa alemã? Ele tem total razão de se preocupar. Ele tem total razão de se preocupar, porque realmente a gente tem uma visão e talvez uma cultura. Isso, regionalmente no Brasil, a gente encontra culturas diferentes em relação ao limite de tempo, ao respeito mútuo das pessoas e a forma como você encara o que é uma vantagem e o que é ser uma pessoa de sucesso. E eu acho que é um pouco da nossa cultura, de alguma forma, algumas coisas que acontecem. Então, aquela reunião que atrasa meia hora é normal atrasar. Uma reunião de 1h30 que leva 2h30, 3 e ok, porque o assunto era importante. Eu acho que tem muita falta de eficiência na forma como a gente conduz as nossas coisas, né? E eu acho que você vai para um país, os Estados Unidos tem muito disso, né? Muita objetividade. Quando alguém é muito objetivo, aí quem não é, até reclama: nossa, mas você é muito pontual. Você faz um treinamento online que a gente fez. Começa às 7 da noite. 7h01, olá pessoal, tudo bem? 7h10 tem gente entrando, 7h15, 7h20. Desculpa que não sei o que, peguei um trânsito. Você tem sempre uma desculpa. E realmente é um problema muito sério. Eu sempre fui muito focado na hora, no relógio, e tem a hora Cronos e a hora Kairos, né? A hora Kairos é o tempo do próprio, né? Vai quando der, mais carpe diem e tal. E tem até momentos para a gente vivenciar de uma forma um pouco mais leve e não se preocupar muito com a hora relógio, né? Mas a hora relógio, ela traz uma reflexão em relação ao resultado e eficiência. Então, se eu tenho 2 horas para treinar, ou 2 horas para trabalhar, ou 1 hora para fazer uma atividade, que eu faça o melhor uso dessa hora. Porque aí você está falando de produtividade, que é a produção e o progresso daquilo que você vai fazer. E quando um alemão vem com uma preocupação como essa, ele está preocupado não só com a forma como ele vai lidar com as pessoas que vão estar ao redor dele, mas também com a educação do filho dele, que vai estar lá com um professor talvez chegando atrasado, ou procrastinando, ou tendo uma série de coisas. Então, acho que é uma reflexão boa. E uma coisa que eu acho, Baza, na pandemia, a gente aprendeu a respeitar um pouco mais os horários. Porque a gente aumentou o número de reuniões que a gente faz.
é o que a gente fazia. Porque assim, a reunião, no máximo, você vai marcar de 1 hora. Às vezes você faz uma reunião de 2. E a gente tirou os intervalos, porque não tem mais deslocamento. Cara, aí você sai de uma e entra na outra. E às vezes é com a mesma pessoa, né? Então você vai, clica, sai, entra. Tá igualzinho, assim você entra, papá. Mas acho que todo mundo diminui, inclusive, o tempo de ir ao banheiro, né? Porque aquela assim, me dá 2 minutos para ir ao banheiro antes da próxima reunião. Ficou uma coisa curiosa. Eu acho que trouxe uma reflexão, acho que importante para isso, até para a forma como você respeita o tempo do outro. Né? Acho que foi bom a questão do home office. Tem as suas vantagens, as suas desvantagens, mas o caminho que segue. E algo que eu vejo em relação à disciplina, que é tão importante no mundo do esporte, mas também no mundo corporativo, acho que tantas áreas da vida, tem outro elemento que eu vejo, inclusive eu recebo muitas perguntas sobre autoconfiança. E a gente sabe a importância que existe na autoconfiança e o quanto que isso impacta nas pessoas quando ela não acontece, quando ela não existe. Qual que é a sua definição de autoconfiança? Você tem algum exercício para essas pessoas que têm uma autoconfiança baixa? Tenho. Como que você aumenta essa autoconfiança? Cara, treinando, trabalhando, né? Porque a autoconfiança está diretamente ligada à autoestima. Então, como que você ganha confiança? Você ganha confiança ou a autoconfiança treinando, estando em movimento, fazendo, se capacitando para que você, quando for exercer a sua atividade, seja ela qual for, né, você saber o que você está falando, ter confiança daquilo que você está se propondo a fazer. Então, a questão do treinamento, estar em movimento treinando e ter conhecimento, isso é fundamental. A segunda, na minha opinião, que está relacionada à autoestima, é fazer atividade física. Então, você quer aumentar a sua autoconfiança, faça atividade física. E se a gente entrar aqui no mote atividade física, né, a gente vai ficar aqui uma meia hora do seu podcast só falando disso, porque a atividade física num país que é sedentário, que é o Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo. É como se fosse assim, a cura de todos os nossos problemas, porque você tem os hormônios que ajudam no humor, na regulação do humor, do sono e etc. Você tem capacidade para você dormir melhor, para você se alimentar melhor, para ter mais disposição, uma série de coisas ali. Inclusive, se você faz atividade física, você tem mais disposição, tem mais autoestima, ou seja, mais autoconfiança. E uma das coisas que funciona na autoconfiança também, no desenvolvimento da confiança, é você ter parcerias com pessoas que te levam para frente, né? Se amparar em pessoas que te ajudam. Porque a gente meio que está cansado de pessoas que só ficam reclamando, Baza, não dá. Você entra lá para pedir uma ajuda para uma pessoa para desenvolver um projeto, para fazer alguma coisa, fica o cara te enchendo o saco, reclamando, ó vida, ó azar, que não sei o quê, tá chovendo, não sei o quê. Aí você começa, putz, e agora? Quem que vai me ajudar? Que essa pessoa é aquela que ia me ajudar. E isso é um grande problema. Então, se você tiver capacitado, treinado, fizer atividade física e tiver com as pessoas certas do seu lado, isso pode ser uma, entre aspas, formulinha de desenvolver a sua autoconfiança. Né? Existem outras, mas acho que essas podem ser mais executáveis assim no seu dia a dia. Olha que lição fantástica aqui. O Gustavo, sem falar de esporte, não seria o Gustavo. E eu particularmente acredito que está diretamente ligado. Enfim, não é a nossa opinião, são pesquisas científicas que embasam o que a gente está dizendo aqui. E, Gustavo, para mim um ponto também fundamental que eu queria trazer aqui para você, sem dúvida nenhuma, o esporte, ele traz muitas lições que você trouxe para o mundo corporativo, para o sucesso que você tem. Agora a minha pergunta é, o que você teve que fazer diferente? Que você chegou ali com o método que você aprendeu no esporte, você falou, opa, no mundo corporativo funciona diferente, preciso adaptar do que era a minha referência. Eu acho que não tem nada muito gritante, viu, Baza, do mundo. Assim, tirando o fato que antes eu punha uma sunga para pular na piscina e agora eu ponho roupa, né, que não precisa molhar, as características, os elementos que estão dentro do esporte são muito parecidos. É lógico que quando você está numa posição de liderança, que é o meu caso, né? Eu sou o diretor da minha empresa, eu toco ali os afazeres, tenho os meus sócios e tudo mais. Eu acho que um item que eu não tinha muito no esporte, ou que eu tinha, mas ele era um pouquinho mais... ele não se sobressaía com as outras atribuições que eu tinha, era a liderança. Então eu sempre tive um treinador. O treinador estava junto comigo ali. Eu fui capitão de equipe, beleza, eu tinha uma certa liderança ali, porque a liderança você exerce na sua vida, né? Você pode liderar a sua própria vida, você pode liderar pelo exemplo, você pode liderar outras pessoas. Tem várias formas de você liderar. E hoje, dentro da minha empresa, eu preciso liderar as pessoas, desenvolver as pessoas. Essa habilidade é algo que eu vivenciei pelo exemplo dentro do meu esporte. E hoje eu lidero por exemplo também, porque eu tenho que ter a minha agenda... Eu exijo da turma que tenha uma agenda legal, assim, uma agenda que seja propositiva em termos de negócio, de trabalho. E se a minha agenda não tiver,
dessa forma, então estou falando uma coisa e praticando outra. Então, assim, o exercício da liderança foi um aprendizado gigantesco ao longo da minha carreira, fora das piscinas, que eu precisei desenvolver bastante, né? E essa é uma das mais difíceis, talvez. Você fala muito de liderança, de desenvolvimento de carreira, e acho que as pessoas dão pouco valor para isso. Acha que é aquele negócio, não, eu sou assim, eu lidero dessa forma, e é patada para tudo quanto é lado, e acho que isso funciona. Né? Pode ser que tenha funcionado, né, há algum tempo atrás, mas hoje em dia a liderança e a participação nas decisões, ela está muito ligada. E o que eu vejo, você tem toda a razão no que você fala, e tem um aspecto, é que as pessoas tentam encaixar o seu modo para que o mundo se adapte ao seu modo, né? O que a gente chama do recorte conveniente do que é melhor para você. É isso. E muitas vezes eu vejo as pessoas falando, não, porque o meu estilo de gestão é esse. Não, porque eu acho que tem que fazer dessa forma. E normalmente a minha provocação, quem trabalha comigo sabe, fala assim, mas espera aí. A gente tem que fazer desse jeito, porque você testou 2 ou 3 formas e esse é o melhor jeito, ou porque é mais conveniente para você, porque esse é seu estilo e todo mundo tem que se adequar ao seu estilo. Então me traz fatos e dados. Se tiver argumentos que esse caminho é o melhor, e aí, naturalmente, a hora que a gente fala, né, de modelos, aquele modelo antigo de gestão, não dando espaço para as pessoas, ou gritando, faltando com respeito, não desenvolvendo as pessoas, claramente ficou comprovado que é um modelo menos eficiente, além de humanamente não ser adequado. E tem uma frase que tem nesse contexto que você está mencionando, que é assim, eu sou assim e não vou mudar. Então, quem quiser fica, quem quiser, né, que se saia daqui. E isso é muito ruim, porque aí você tá pensando que a mudança não faz parte da sua vida. E nós somos seres em plena mudança o tempo todo. A gente está sempre mudando. A gente troca celular, a gente troca roupa, a gente muda. E na forma de liderar, a gente não faz isso? Ou na forma da gestão, das ferramentas de trabalho. Por mais que você... Sabe que esse é um dos principais pontos que eu vejo não só de frustração das pessoas, mas até de eventualmente demissão. As pessoas ficam presas a determinada foto da empresa, porque naquela época era assim, naquele momento era assim, e fico esperando que aquilo de alguma forma vai voltar. E aí você entra numa seara que é o seguinte, você pode envelhecer, agora ficar velho não, né? Porque assim, não, eu não vou entrar no CRM da empresa porque eu não gosto. Meu negócio é papel. Cara, papel não dá para fazer isso, dá para você fazer as suas anotações para as suas coisas. Agora, para o negócio da empresa não dá. Então você pega consultores de venda, você pega pessoas mais velhas, eu estou ficando já das pessoas mais velhas, então eu posso falar isso. Mas a gente precisa entender que as coisas mudam. Porque você não vê um garoto de 22 anos falando assim, na minha época eu não fazia assim. Ele não tem essa experiência para falar isso. E a experiência ela pode ser uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Depende do teu ponto de vista e da forma como você está usando essa experiência. Então, quando você aprende para que você possa aplicar aquilo naquele momento. Se der resultado, continue, depois renove. Se não der resultado, renove naquele momento. Mas esse, inclusive, é o grande motivo que os jovens normalmente saem mais rápido. Porque como eles chegam com a caixa de ferramenta vazia, então não tem nada segurando. A gente, com toda a nossa experiência, habilidades... Boleto para pagar. A gente chega com a caixa de ferramenta cheia. Então é difícil ocupar, você conseguir encontrar um espaço para colocar coisas novas. Inclusive, esse é um dos motivos que quando a gente tem determinada experiência, o que mais nos desenvolve normalmente tende a ser o que a gente tem que parar de fazer. Não o que a gente tem que começar a fazer. Então quem tem um pouco mais de experiência e está nos escutando... Começa a refletir, será que o seu desenvolvimento está no que você tem que começar a fazer ou no que você tem que parar de fazer? A hora que você entra nessas duas perguntas que você colocou, você não só está falando de desenvolvimento para o caminho que você quer em termos de liderança, de profissão, mas você está entrando numa seara e num ponto que tem a ver com coragem. O que você começar a fazer ou o que você vai parar de fazer, independentemente do que for, que às vezes tem muita coisa que você precisa começar a fazer que você ainda não fez, porque você tem preconceito, porque você tem mente fechada para aquilo, porque você está na zona de conforto. E a mesma coisa em relação a parar. Então essas duas perguntas que você trouxe, para mim, é uma grande lição de coragem, se você consegue responder. Não só que você consegue responder essas duas perguntas, mas se você consegue criar algum tipo de hábito ou ação que vai desencadear uma ação direcionada para a sua resposta. Então, por exemplo, uma coisa que eu pararia de fazer... Cara, você bota lá, eu gasto muito tempo no WhatsApp. Beleza. No Instagram. Beleza. O que você vai fazer? Ah, não, eu só sei que isso eu pararia de fazer, mas não vai parar por quê? Você gastar mais tempo com outra coisa. O que você começaria a fazer? Pô, isso. Então faça alguma coisa.
Porque às vezes a gente sabe, igual, acho que você fala muito isso. Você não vai no médico, não é que é você que... Ninguém vai no nutricionista para descobrir que doce, cara, álcool e fritura engordam. Todo mundo sabe que engorda. Todo mundo sabe. Fala assim, cara, qual que é o seu maior problema? Procrastinar. Por que você não para? Porque eu não consigo. É igual comer doce. Né? Então, a hora que você pega, assim, você não consegue fazer alguma coisa... Então, aqui a gente tá filmando aqui depois para pegar os cortes, né? E a gente tá fazendo. Eu fiz o Xuxa uma vez fez um exercício ali, ele pegou de algum lugar que você pega uma caneta e fala assim: tenta pegar essa caneta. Aí a hora que você vai tentar pegar e você pega, não, você pegou a caneta, você não tentou pegar. Tentar pegar, você não pega. Agora, o que você está tentando fazer? Que essa é uma boa análise, né? O que você está tentando fazer para mudar, para desenvolver a sua vida na área de liderança? O que você tem tentado fazer? Aí o cara vai listar uma série de coisas. Olha que diferença, né? O que você tem feito para o que você tem tentado fazer. Né? Porque a hora que você pergunta o que você tem tentado fazer, o cara começa a ir em várias opções e várias coisas que ele fez mal feito, provavelmente. Algo que ele tem tentado, mas não tem conseguido, que são áreas de desenvolvimento e áreas que precisam de ação. E quando você fala com uma equipe, a mesma coisa funciona. Quando você fala uma contratação de alguém, é a mesma coisa. O que você tem feito? Muito mais objetivo. Né? Agora, se você quer expandir, você quer ver uma forma, o que você tem tentado fazer, Baza? Para você conseguir tudo que você quer conseguir, porque você ainda não conseguiu. Talvez a pergunta que eu deixaria aqui para quem está nos escutando, o que você tem feito no automático e você precisa mudar? Porque a gente sabe que a gente tende a colocar muita coisa no automático para economizar a energia que é gasta. Então a gente sabe o quanto que gasta energia quando você está pensando. Basta você lembrar que quando você está dirigindo e você já sabe o caminho, você tá ali numa boa, tá ouvindo música, tá conversando com alguém, exatamente. Na hora que você tá procurando um endereço, você baixa até o volume. Tipo, nada pode te atrapalhar. Você pede para as pessoas pararem de falar para você procurar. Então é sair do automático. Então o que você tá fazendo para sair do automático? E eu queria trazer um ponto também, Gustavo. Isso é uma boa reflexão com o esporte, isso aí também. Não, é muito com o esporte também do que você tá fazendo automático. Eu queria puxar uma linha aqui contigo. Aqui no Brasil, a gente muitas vezes criou-se a referência que o bom líder, né, o bom gestor, é aquele amigão. Pô, o cara é amigão, pô, ele vai no churrasco comigo. E eu não estou dizendo que você tem que ter um líder que te dá chicotada, não é isso. Mas eu queria que você me trouxesse como é que é a relação entre um atleta de alta performance e o treinador. É sempre só amor, assim? É churrasco todo final de semana? Pelo contrário, né? Isso pode até ter, mas sempre numa relação de respeito, uma relação justa, né? Tem um livro do Daniel Coyle, você já deve ter lido, não sei se a gente já conversou disso, que é o Mentes Brilhantes, ou Equipes Brilhantes, que ele fala do John Popovich. Não sei se você já viu essa parte. E ele fala que você tem que ser justo, você tem que ser duro quando precisa ser duro, não precisa ser duro sempre, obviamente, mas que você precisa amar o seu time. Então o amor, você curtir, você se envolver com o seu time é muito importante. Porque a hora que você traz carinho, e você traz justiça, e você traz um senso ali de pertencimento para dentro do teu time, isso é muito relevante na hora de você fazer uma cobrança, na hora que você precisar ser um pouco mais duro. O Roberto Tranjan, que inclusive participou do meu podcast aqui, não sei se você chegou a ver, ele fala muito ele faz uma relação do copo cheio, né, e o copo vazio. Mas o copo cheio e o copo vazio, ele tem furos no fundo, que é mais ou menos o seguinte: quando você faz você faz um elogio para alguém e você constrói, fala, Baza, muito legal isso que você fez, queria te dar um feedback positivo, você vai enchendo o copo de água, né? Você vai enchendo o copo de água, ele vai ficando cheio. Mas a hora que você dá uma chamada, você fala assim, cara, eu tenho uma crítica para fazer o seu trabalho, isso você faz uns furinhos e vai esvaziando. E esse copo, quando ele seca, é que a relação ela azedou. Mas esse copo também, quando só transborda, de repente você tem que ver se você está fazendo os ajustes necessários. Porque o equilíbrio ele é muito importante. Então, cara, é muito difícil você não ter onde evoluir. É muito difícil isso acontecer. Inclusive, eu não sei qual livro, acho que talvez era o poder da liderança, né? O livro de ouro da liderança, do John Maxwell, que ele fala que os nossos sonhos eles são muito maiores do que nós, para a gente construir eles sozinhos. Por isso que a gente busca o apoio de outras pessoas. Então, quando você está construindo alguma coisa, você faz, mesmo que você achou que você, sendo com seus superpoderes, você construiu alguma coisa, quem estava do seu lado? Quem estava do meu lado? Pô, estava meu pai, minha mãe, estava minha esposa, estava o meu time, estava o meu líder, estava não sei o quê. Estava aquele cara que você lê um livro que te ajudou, um mentor do livro, né? Que às vezes a gente pega o mentor, é aquele que a gente viu, que a gente vivenciou, que a gente abraçou. E aquele cara que você leu, que influenciou na sua vida?
Quem foi ele? E a hora que você traz isso para desenvolvimento do seu sonho, você está falando de pessoas. Você está falando do desenrolar aqui das coisas que são fundamentais para o seu crescimento. Isso me lembra uma conversa que eu tive com um CEO de uma das maiores empresas brasileiras, e ele tem uma dinâmica de viajando sempre, pelo menos viajava sempre, né, que a pandemia mudou, para todos os escritórios no mundo, e ele sempre tinha uma dinâmica que no ano ele ia tomar um café com alguém, ter alguma reunião, não importa se era um supervisor, o diretor ou o presidente daquele país. Ele sempre fazia a mesma pergunta. Aonde estão as lacunas da sua área? Aonde estão as lacunas da sua estrutura? E normalmente o CEO global chega e te faz essa pergunta, a primeira coisa que te vem em mente é, pera, deixa eu explicar que está tudo indo bem. E toda vez que alguém fala para ele que está tudo bem e não fala lacuna, a primeira decisão dele é, manda trocar a pessoa. Ele falou assim, porque não adianta, se alguém não está vendo aqui, o que eu preciso é de líderes que reconheçam as lacunas, que precisa alguma coisa. Tracem planos para que feche essa lacuna, execute esse plano, conquiste o que foi planejado e a partir daí vai buscar próximas lacunas. O líder que não reconhece as lacunas não consegue fazer a empresa melhorar. Então a pessoa lá chega toda preparada para o CEO global para dizer que não tem lacuna na área dele e acaba sendo, na melhor das hipóteses, trocado. Não, e quando você fala de alta performance, se você fala isso, é uma coisa incrível, né? Por mais alta performance que você seja, ou sua empresa seja, tem sempre espaço para melhorar. E, gente, lacuna não é qual é o seu defeito. Eu sou muito perfeccionista. Gente, por favor. Cara, eu tava conversando tô fazendo uma mentoria com uma galera de alta performance, né? E eu estou liderando esse grupo. E uma das senhoras que está com a gente, ela tá tudo bem na vida dela. Tá bombando e tal. E aí a gente está falando de energia, um dos itens de alta performance, né? Você fala de clareza, você fala de energia, coragem, influência, produtividade e assim por diante. E um dos itens de energia, eu falo, cara, como é que eu vou pegar essa mulher agora, né? Porque, cara, nível de energia lá em cima e tal. E aí ela descobriu que ela toma pouca água. Olha que coisa boba. Que parece boba, né? Porque quando você põe assim no frigir dos ovos, se você não se hidrata adequadamente, por mais que você tenha energia, como que poderia ser a sua energia se você se hidratasse melhor ao longo do seu dia? Porque isso é uma lacuna na vida dela. Então, por mais que a gente possa criar assim, qual que é a sua lacuna? Cara, eu tenho dinheiro, eu estou feliz, eu estou bem casado, eu tenho filho, eu tenho não sei o quê. Você começa a pensar, cara, tá tudo muito bem, beleza, mas o que mais que a gente pode fazer para melhorar, para equilibrar? Como é que está seu hobby? Ah, não, hobby eu não tenho. Mas como? Como você não tem hobby? Então vamos lá. Vamos trabalhar a cabeça de uma outra forma, porque alta performance é isso, é o equilíbrio entre todas as áreas que você tem ali e não necessariamente todo aquele esforço, horas de trabalho que você vai, que às vezes a gente confunde alta performance com conquistar medalha de ouro. Não é isso, cara, você ser o melhor, ganhar mais dinheiro, tá? Isso também faz parte da alta performance, mas não é só isso, né? E como é que você equilibra toda essa jornada e como que você pega essas lacunas de pessoas que precisam evoluir, que já são high performers, que já são pessoas de sucesso, que os caras já estão lá bombando. Cara, você é diretor da Michael Page. Os caras olham para você, cara, olham para você no Instagram e você fala, caramba, o que mais que esse cara pode fazer? Né? E aí, a hora que você procura, você acha. Você sabe que tem alguns pontos que você precisa evoluir, assim como eu, assim como qualquer pessoa que está aqui nos escutando. Porque esse olhar, né, esse detalhe ali é o que faz você sair do ponto A e para o ponto B com evolução, né, melhorando o seu... E talvez esse, para mim, seja o grande desafio que a gente tem de maneira geral, que é como não só a gente lida com a nossa vulnerabilidade, perfeito, mas a gente lidar também com como a gente recebe as críticas. Aqui, de certa forma, né, quando a gente fala assim, olha, você está ali trabalhando numa boa, o chefe te chama, fala assim, olha, vamos ali na sala que eu preciso dar um feedback. 80% das pessoas... E não fique chateado comigo, pode entrar na sala. Cara, falou de feedback, né? Não é à toa, né? Que já vem todos aqueles termos, né? Feedback, feedcrawl, já vem todo, só remete coisa ruim, cara. E não tem outra forma de melhorar sem feedback. Feedback é uma das coisas mais importantes, e seja feedback de que vem de cima do seu gestor, mas que vem do time, que vem dos pares, e o feedback que você dá para você mesmo. É a capacidade que você tem de se perceber no ambiente. Eu, na altura que eu estou falando aqui, eu sempre brinco. Se eu chegar no Japão, eu estou gritando. Se eu chegar na Itália, eu estou falando baixo. Não existe ambiente certo ou errado, existe a forma como eu tenho que me adequar.
Então, esse para mim é o aspecto fundamental para que a gente possa ter sucesso e continuar desempenhando. E o que me veio também em mente, Gustavo, eu estava lendo um artigo logo no início da pandemia e ele falava, né, sobre como a gente poderia cuidar melhor dos nossos times e do futuro da empresa. E é muito interessante que era um artigo de Harvard e ele mostrava a importância de beber água, dormir bem, meditar, se alimentar bem, fazer exercício. E aí, para que você lê um artigo como esse, né? Não, tô lendo um artigo de um guru indiano, né? Que fica em cima da montanha, meditando. É um artigo científico de Harvard. Então, acho que essa é uma importância aqui para quem está nos escutando. Gente, se você não cuidar da máquina, não tem muito segredo. A máquina vai pifar. Não adianta exigir performance de uma máquina mal cuidada. Inclusive, uma noite mal dormida é igual você executar o seu trabalho no dia seguinte bêbado. Literalmente bêbado. Fizeram uma medição. Eu não sabia. Olha que interessante. É 0,19 partes por... Não sei se é partes por milhão, ppm, como é que é o indicador ali de índice de álcool no sangue, comparado, né, se você uma noite mal dormida, comparado a você tomar uma cerveja e ser pego no bafômetro, que é 0,03 no Brasil e 0,09 nos Estados Unidos. Alguma coisa assim. Então é 0,19 se você dorme mal. Ou seja, se você dorme pouco, trabalha muito e quer performar, cara, você está trabalhando bêbado. Aí você imagina isso nos médicos que estão fazendo cirurgia, vocês imaginam isso num piloto que está lá com as mãos no volante do avião, né? Um piloto de avião, as pessoas que estão dirigindo caminhão, ônibus, carro, motocicleta. Que loucura isso. Entrevistando pessoas para fazerem recolocação profissional. Ô, gente, mas isso não quer dizer que se você dorme bem, você pode beber. Não. Não é isso que a gente está falando. Não, mas brincadeira. Se você dormir bem e tomar uma cervejinha, também é melhor do que mas você brincadeiras dormir à parte, essa comparação aqui me deixa muito assim, o quanto que a gente exige performance sem ter cuidado da gente. Então, isso para mim... E tem alguns estudos em relação da performance, só para concluir aqui, o Brandon Burchard, ele tem um... Eu não vou saber exemplificar exatamente quais são os 5 itens, mas ele fala 5 vezes 50. O 5 vezes 50 dele, que é uma fórmula que ele criou, é 5 vezes 50 minutos de alguma coisa. Um deles é 50 minutos a mais de sono, 50 minutos a mais de atividade física, 50 minutos a mais de meditação. Ele tem 5 itens lá. E aí ele traz essa referência do álcool, né, se você dormir mal. E se você dorme 50 minutos a mais por noite, a sua performance é 20 a 30% maior durante a semana. Então você imagina o seguinte, se você trabalha 10 horas por semana e você deixa de trabalhar 20%, que são 2 horas, você passa a trabalhar 8. E nessas 2 horas você gasta 50 minutos fazendo atividade física e 50 minutos dormindo, você tem a mesma produtividade, a mesma performance, trabalhando 2 horas a menos. Então por que você não faz? Ainda sobra 20 minutos para você ficar com seus filhos, nesse caso, né? Fica mais 20 minutos. Imagina se você ganhar 2 horas do seu dia para você fazer atividade física e para dormir. Você toparia? E sendo que a sua proposta de trabalho ficaria exatamente igual em termos de produtividade e produção. Produção e progresso, vai. Por que não fazer isso? Você sabe que tem uma provocação que eu adoro fazer nas pessoas. Bom, eu adoro provocar, como vocês que me conhecem sabem. As suas perguntas são provocadoras demais. Uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas é: o que você faria pelos seus filhos? E normalmente, 99% eu faria tudo. Manda a lista. E o tudo está incluído: começar a fazer exercício, se alimentar melhor. Parar de fumar? Parar de fumar. Então você não estaria disposto a tudo, porque certamente vai impactar no que você pode entregar para os seus filhos. Então, eu acho que assim, essa provocação aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando aqui está dando aquele nozinho aqui na espinha e fala: caramba! Essa provocação sua do que você faria, eu faria de tudo. Ou uma pessoa que chega para você que não consegue as coisas, eu já tentei de tudo. É só você pedir a lista do que significa o tudo que você já fez, do que significa o tudo que você abriria a mão. Porque aí também você acha as lacunas, né? Você acha as coisas... E aí, mas cigarro não está aqui, meu amigão. Você sabe que isso me lembra quando muitas vezes chega algum cliente, algum executivo, fala assim: Bazar, como é que vocês fazem para recrutar? Porque, assim, eu já varri o mercado inteiro e essa pessoa não existe. Mercado inteiro. Varri o mercado inteiro. Eu falei: olha, então deixa eu te dar alguns parâmetros. Normalmente, numa vaga difícil, vamos pegar na área de tecnologia, se você precisa de um desenvolvedor ali super experiente, com inglês fluente, é uma vaga super disputada. Então não é incomum eu fazer uma triagem olhando pelo menos, muitas vezes, 600, 700 currículos, aonde
eu devo muitas vezes ter que fazer tentar um contato com pelo menos uns 80 profissionais. Vou falar de alguma forma, seja por telefone, no contato por WhatsApp, com pelo menos uns 60, para entrevistar pelo menos 20 e daí mandar pelo menos 5 para os meus clientes. Se você está nesse mesmo patamar de volume que eu, você está perdendo porque eu tenho mais experiência. E se você está fazendo um patamar menor que o meu, você está contando com a sorte. Então me conta, como é que você varreu o mercado? Aí ele pegou o banquinho e saiu da sala. Aí normalmente... Ô, Baza, eu volto daqui 2 meses pra gente conversar. E Gustavo, agora eu quero... Não, esse é legal, esse ponto que você fala, porque, cara, esse é o preço da excelência. Se você faz, é possível fazer. Pode ser que a pessoa não tenha a mesma estrutura, não tenha a mesma capacidade, mas capacidade de conhecimento você treina. Competência você desenvolve. Agora, achar que já fez tudo não fazendo o suficiente comparado ao que já foi feito, que sempre tem alguém de alta performance que já performou na mais alto nível de performance, que conseguiu resultados incríveis. É só você olhar e buscar o tanto de livro que tem ali atrás. O tanto de livro que tem nas bibliotecas. Né? Muita gente já fez muita coisa boa, né? Pra você chegar e já falou, já tentei de tudo. Como assim já tentou de tudo? Então pega os livros de 400 a.C. ali dos nossos heróis filósofos e começa a ler de novo as coisas. Né? Pega a Bíblia, que tem muita coisa ali também de reflexões, vê que já foi feito. Vê as reflexões que são. Né? Isso é muito legal, gostei desse ponto seu aí. E Gustavo, você hoje é um dos palestrantes aí, cara, mais requisitados do Brasil. E uma coisa que eu acho muito interessante, cara, num palestrante, é que antes de você entregar a palestra, você faz o brief, né? Que é aquela reunião para entender o problema da empresa. Sem contar o santo e falando um pouquinho dos milagres, ou melhor, das tendências, o que você mais escuta hoje que é o desafio das empresas? Olha, recentemente, Baza, o que eu tenho escutado bastante, que é uma coisa não tão corriqueira que eu escutava no passado, é a questão do equilíbrio mental e o equilíbrio de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, que é o work-life balance. Isso tá muito evidente. Eu acho que já estava um pouco antes das Olimpíadas, com a questão da Simone Biles que aconteceu, potencializou isso. E eu circulo muito bem nesse assunto, porque eu fui atleta. Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu entendo do esporte, entendo da pressão dentro das 4 linhas do esporte e dentro do empreendedorismo também. Eu vejo isso pelo meu time e tudo mais. E principalmente também potencializado pela pandemia, que a gente ficou muito tempo recluso. Então as questões mentais, as características mentais, que novamente o esporte cura isso, se você tem a oportunidade de fazer atividade física até os problemas mentais, isso pode te ajudar, é o que eu tenho mais escutado. Questões de equipe, de time é muito comum, de trabalho, de motivação, muito do que eu falo é sobre motivação e inspiração dentro do trabalho, mas está muito evidente essa questão de equilíbrio mental hoje em dia. E qual é a sua recomendação? A minha recomendação é ter equilíbrio e fazer atividade física. Minha recomendação é básica. Beba mais água durante o seu dia. Back to the basics. Cara, é coisa simples, sabe? É bater prego. Então, beba mais água, se levante a cada hora e meia, 2 horas, faça um alongamento, respire. Então, você pode fazer mentalização, fazer um pouco desse exercício. Você pode se hidratar melhor, levantar e sentar durante o dia e fazer atividade física. Fora dormir melhor, que também faz parte do negócio. Mas dentro do ambiente de trabalho você pode fazer tudo isso. Porque às vezes a pessoa acha que a atividade física é você chegar e ficar treinando para uma maratona, mas nada disso, cara. Você pode fazer em 2 minutos o início de um hábito que vai te deixar mais longe em relação à sua saúde física e mental. E eu acho interessante, ouvindo você falar, que quando a gente pensa no atleta de alta performance, muitas vezes pode entender que não, então um atleta de alta performance é você colocar ele para treinar e ficar toda hora exigindo o máximo. Mas você, como ninguém, sabe que a parte do plano para se ter alta performance, você tem o planejado, inclusive, não só a alimentação, como o descanso, para você combinar tudo isso. Então, o descanso que você traz, agora, a hora de dar o máximo nesse momento é o descanso. Então, dê o máximo de descanso que você tem que fazer nesse momento. Porque às vezes você está pensando mais na potência física e no esforço. O não esforço também faz parte do treinamento. Isso que traz o equilíbrio, Que o atleta de alto rendimento ele tem um esforço, um pico de performance de esforço muito grande e um pico de descanso grande, porque é ali que ele dá o resultado. Você tem um fluxo, Você acumula
depois você descansa aquele acúmulo e você entrega. É assim que funciona a natação. Alguns outros esportes têm um fluxo um pouco diferente, mas a natação é muito de acúmulo e entrega. Acúmulo e entrega. Então, quem compete muito na natação e está sempre dando bons resultados, chega uma hora que o tanque fica vazio. Por isso que você tem competições a cada 2 meses, 3 meses, assim, você tem uma frequência, muitas de preparação e depois de entrega. Então, a Olimpíada, você sempre vai dar o melhor resultado, porque é um momento de entrega ali fundamental do atleta. Gustavo, chegamos agora ao momento Headhunter. Vixe Maria. Que pergunta que normalmente você faz em toda entrevista que você vai contratar alguém para o seu time nas suas empresas? Para o meu time... Cara, talvez não seja uma pergunta muito comum, mas o que eu gosto da turma, que a turma me responda, é quais foram os desafios na prática que ele teve que superar ao longo da carreira. Porque se você perguntar se você é comprometido, perguntas muito sim ou não, você não consegue. Agora, um desafio que você superou ao longo da sua carreira, para alguma característica que eu identifiquei dentro daquela conversa, você começa a validar se aquele desafio foi grande o suficiente ou se teve mesmo uma superação naquilo. Eu sempre busco dentro de uma entrevista, de uma conversa, aspectos relacionados à superação. Porque aí demonstra resiliência, ali demonstra se você tem capacidade de cair e levantar, se realmente você já enfrentou algum tipo de problema. Então, eu gosto de circular por essa área, né? Não uma pergunta específica, mas eu gosto dessa. Os que a gente mencionou aqui, o que você deixaria de fazer, o que você faria, também são perguntas boas, né? Para cada área, se você pensar na alta performance, né? Tipo na clareza, onde você quer chegar, se você for na produtividade, como é que você organiza seu tempo, como é que é a sua gestão, dependendo da pessoa, isso vai circular algum tipo de pergunta para cá ou para lá. Na questão de coragem, influência é uma área muito importante para você discutir, né, para saber como que as pessoas identificam ou entendem que é influência e persuasão e como que elas aplicam no seu dia a dia. Então, se você fala assim, você tem uma pergunta que você sempre faz na entrevista, talvez não, mas a questão de superar o desafio e como foi essa vivência, isso me interessa mais. E que tipo de profissional não dá certo trabalhando com você? Cara, um cara que não consegue compartilhar e participar das decisões. Porque, no meu caso, eu dou muita autonomia para a turma. E quando você dá muita autonomia e você exige a participação, que é quase uma exigência, né? Tem gente que gosta de ficar um pouco mais na dele, né? E não participa. E quando você participa, gera comprometimento. Então, lidar com a participação e com a autonomia são 2 elementos que são fundamentais. Então, tem que saber lidar com a autonomia e tem que ser participativo. Ficar ali escondido, né, debaixo da mesa e não participar, a hora que o bicho pega, o cara não levanta a cabeça para participar, a hora que acontece alguma coisa e só quer autonomia para fazer o que bem entender, mas não participa e não tá sentado na mesa, esse cara virou cardápio, né? Aí não dá. Fantástico. E agora você pergunta ao Baza, você pergunta ao Headhunter. Que pergunta você me faz? Cara, pergunta pro Headhunter. Como é que você identifica nas pessoas aquilo que você deseja? Assim, você tá numa conversa com as pessoas. Você está buscando alguma informação mais específica. E você já tentou de tudo. Não vou pedir sua lista. Mas como que você aprofunda mais no conhecimento das pessoas, na forma como você extrai alguma coisa que você não conseguiu até agora? Sabe aquela porta de entrada? Como é que você acha uma porta de entrada? Né? Uma pergunta que está ligada a uma porta de entrada para você explorar alguma coisa que você ainda não conseguiu pescar. Sabe que 15 anos como Headhunter, eu costumo dizer que mais difícil do que perguntar e extrair o que você quer é ter certeza que você sabe o que você tem que procurar. Tá. Porque nem sempre o pedido, da forma como ele chega para você, é o pedido mais adequado. Uhum. E não quer dizer que as pessoas estão falando mentira, mas isso não quer dizer que as pessoas também saibam lá do lado do nosso cliente o que exatamente eles precisam. Uhum. Claro que muitas vezes vem um pedido, né? Eu brinco, você quer o Super-Homem, pede o Batman, mas quer pagar o salário do Robin. Vai dar errado, também não tem muito segredo. O super-herói é errado, né? É ali. Mas para mim o grande ponto é você ter certeza o que você está buscando. Tá. O que é importante para você. A partir daí, você tem 3 elementos que você vai utilizar. A entrevista, onde você vai fazer perguntas para chegar em exemplos e situações, e mais do que o que a pessoa fez, como ela se sentiu e o que ela aprendeu.
Isso para mim é importante. Eu quero saber em que estágio você pegou aquela situação que você estava pronto e o quanto você teve que se desenvolver para aquilo. Segundo, existem testes específicos de preferência que podem te dar eventuais caminhos. E terceiro, que é matador, referências profissionais. Então, as pessoas tendem a repetir comportamento. E é por isso que eu falo dessas 3 ferramentas, que é justamente para você não confiar cegamente em alguma percepção. Então, levanta alguma lebre que você depois vai correr atrás e, a partir dali, tentar mitigar o risco. O ponto é, recrutamento é mitigação de riscos. Não. Eu tenho mais uma pergunta, então. Faça. Pode falar palavrão aqui ou não? Todos. O que te dá mais tesão no seu trabalho? Cara, isso que a gente está fazendo aqui, cara. Tentar podcast, fazer o download do conhecimento. A conversa com o Gustavo Borges? Cara, download do conhecimento, cara. Eu, como vim de TI, cara, para mim o grande aspecto, eu fico sempre pensando, cara, quanto conhecimento. Por que as pessoas tropeçam em erros que já foram mapeados? Eu sempre busco errar em coisas novas. Então, o que eu tô tendo aqui contigo, poxa, um atleta, vencedor, alta performance, um cara que respira alta performance. Pô, o dia que eu vou encontrar o Gustavo, gente, eu já penso assim, cara, tô tomando água, será que eu fiz exercício aqui? Porque se bobear, eu vou tomar um puxão de orelha aqui. Então, isso para mim é o aprendizado que eu consigo ter. Pô, eu estimo ter falado com mais de 10 mil pessoas ao longo da minha carreira como headhunter. Então, se a gente lembrar que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, olha só quanto aprendizado a gente pode ter. Muita gente. E, Gustavo, caminhando agora para a parte final. O nome desse podcast é Lugar de Potência. Lugar de Potência, adoro. A pergunta é, qual é o seu lugar de potência? Qual é o cenário, o ambiente ali que se te jogar, você literalmente nada de braçada? Cara, sabe aquele ambiente olímpico que você... Não digo nem que precisa ter, tá? Mas aquele ambiente onde você tem aquelas pessoas, 15 mil pessoas, você tem aquela energia positiva, você tem aquele ambiente que está ligado à performance, que você está preparado. Então você tem energia positiva, esse é o ambiente, né? Você tem confiança no cenário, você tem treinamento em dia e você tem o palco para ser executado aquilo que você treinou sua vida inteira para fazer. Acho que esse é o meu lugar de potência, seja ele dentro de uma piscina, seja ele dentro de uma sala de podcasts, como é essa aqui, seja ele dentro da minha empresa, seja ele sentado na mesa com o cliente, porque a energia e o crescimento ali, e você está treinado, está preparado, ele vem da sua história, da sua vida. Até tem uma história que eu vi no livro também do John Maxwell, que tá fresco porque estou lendo o livro, estou terminando o livro agora. Ele fala, estava num avião, o piloto fez um arremate, né, arremeteu o voo, salvou a vida de todo mundo, né, que estava dentro do avião. Depois, no final, o capitão estava do lado de fora da aeronave, o piloto, né, e o pessoal foi agradecer, falou, pô, parabéns aí, você salvou nossas vidas, né? Quando que você pensou em fazer essa manobra que salvou nossas vidas? E o cara falou, 15 anos atrás. Né, porque todo o processo de trabalho, toda a nossa construção é para que a gente chegue no nosso lugar de potência e a gente exerça a nossa melhor performance. E isso vem da experiência, isso vem da vida. Por mais que a gente tenha só um mês de experiência, um recém-contratado, ele teve experiência na faculdade. Então, se você está no teu lugar onde tem energia, onde você tem confiança, você está bem treinado e você está num ambiente propício para performance, cara, esse é o meu lugar. Fantástico, que resposta. Essa é para escrever, colocar em livro, gente. Tô gravado? Tô gravado? Tá gravado, tá gravado. E quando as pessoas não gostam de você? Normalmente, qual é o motivo? Quando não gostam de mim? Cara, não sei. Talvez porque eu tenha sido meio mais atravessado, assim. Eu não sei. Nunca ninguém me falou uma coisa, eu não gostei de você por essa razão. É isso? Essa que é a pergunta? E normalmente as pessoas não falam, a gente tem que perceber. Esse é o desafio. Cara, muito sério. Em alguns momentos. Senti alguma coisa em relação a muito... Eu já tive... isso já percebi. Alguma coisa em relação a ser um pouco sério demais. Em alguns momentos eu sou brincalhão, você me conhece, a gente já está junto há um bom tempo. Mas em alguns momentos acho que eu sou sério, eu transpareço ser mais sério do que eu sou. Isso pode afastar as pessoas ou pode ter um sentimento. Putz, e depois que se conecta, né, que vê um pouquinho mais, cara, eu não sabia que isso era tão leve assim, né, tão brincalhão. E realmente isso pode ser um negócio sério demais, talvez. Porque injusto, eu acho que eu não sou. Respeitoso eu sou, né, Baza? Não tem como. Sempre. E o que é felicidade para você? Felicidade, cara, é você estar no seu lugar de potência. Mas, além disso, é você estar em equilíbrio com a sua vida. Para mim, isso é felicidade.
Você não vai esperar e confundir felicidade com você estar alegre o tempo todo. Isso para mim não é felicidade, isso é alegria, né? Então, estar alegre, vivenciando isso, né, tem a ver. A felicidade ela está um pouco mais ligada ao contentamento, né? A uma coisa um pouco mais ampla. Então, estou feliz. Você é uma pessoa feliz? Sou. Cara, mas você acabou de perder um ente querido. Não, tudo bem, eu estou triste pelo fato, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu olho para a minha jornada e eu tenho mais situações boas e memoráveis do que situações ruins. E eu não sou daqueles que tá tudo ruim, mas tá tudo bom. Aquele otimista que fica com o pompom, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. E não é isso, né? A gente sofre nos momentos que a gente precisa sofrer, mas a construção da vida é para que a gente tenha uma vida equilibrada, tenha uma vida feliz, tenha uma vida de construção, tenha as coisas que a gente quer. Então, felicidade para mim está ligada ao equilíbrio. Aonde você derrapa nesse equilíbrio? Onde eu derrapo? Caramba, olha o Red Hunter aqui. Onde que eu derrapo no meu equilíbrio? Não sei. Posso pensar um pouco mais enquanto você faz a próxima pergunta dura? Pode pensar, depois eles fazem corte. É? Caramba, onde eu derrapo no meu equilíbrio? Tem algumas áreas da sua vida que, quando você equilibra, você está na sua plenitude. E é difícil, em alguns momentos, você estar no seu mais alto grau de equilíbrio em todas elas. Então, vou falar algumas aqui, né? Então, as relações com os amigos, relação com a família, relação com você, relação com a sua fé, né, lado espiritual, e relação com a sua, deixa eu ver, família e trabalho. Então são 5 áreas aí bastante importantes. Se você entrar num outro lado, você tem uma relação com as pessoas que você ama, relação com a sua saúde e tudo mais. Nessas eu estou muito bem. Talvez o desequilíbrio com pandemia, em alguns momentos, é com a família, distanciamento. Não com a família direta, mas com as pessoas que você quer ver, com as pessoas que você quer estar mais próximo que você não vê. Talvez um esforço além que você precisa fazer que você não faz. Isso pode ser um. Nas amizades é a mesma coisa. Tem muita gente, muito amigo, muita pessoa próxima que eu deixei de ver durante a pandemia. Que você se distancia de uma certa forma. Isso causa um certo desequilíbrio, né? E a felicidade é a plenitude em todo. Então, por mais que tenha fluxo e tenha algumas derrapadas ali, eu acho que depois você ajusta, né? Lógico que quando você ajusta um, pode ser que um outro caia e tal. Mas em termos de saúde, de vivência, de parceiros e de construção, eu estou muito bem. Agora, uma ou outra ali, amizades e talvez... não todas as amizades, que você se relaciona com muitas pessoas, mas tem vários amigos que eu gostaria de me relacionar mais. Aí você pergunta, pô, mas por que você não está fazendo isso? Por que você não coloca na agenda? Pois é. É um bom hábito para colocar. Muito bom. Deixa umas dicas, Gustavo, de fonte de conhecimento, aonde você se informa, como você aprende. Cara, eu aprendo em livros, aprendo com o cheiro do asfalto. Você gosta dessa, né? Isso aprendi com o Baza. Eu gosto muito de relacionar com as pessoas, então o conhecimento... Acho que não tem uma fonte única de conhecimento. Aqui eu dei alguns livros aqui que eu mencionei, que são vários. Eu falei da Equipes Brilhantes aqui, que é um livro bom de dica para vocês, Daniel Coyle. Eu coloquei o John Maxwell, o livro sobre liderança, o livro de ouro da liderança dele, né? A gente falou, o que mais a gente falou? Sei lá, tem mais alguns aqui. Mas esse é uma boa fonte. Pessoas, mentores, né, que eu gosto, que eu acompanho. Roberto Tranjan é um cara que teve uma interferência muito grande no meu empreendedorismo ao longo da minha jornada empreendedora. Brandon Burchard, fiz muitos cursos, muitas mentorias com ele. É um grande mentor. Então, pessoas como você, Baza, né? Podcasts é uma grande fonte. E a hora que você constrói, que você conversa, cara, eu tenho um hábito assim de chamar pessoas, de conversar com pessoas, e aí o podcast está me dando mais essa oportunidade de você buscar conhecimento das pessoas, né? Você está num ponto aqui, é o seu podcast, então você está fazendo entrevista, está buscando, você está vendo conhecimento, você está tendo assim, uns insights, umas coisas, falando, pô, isso aqui eu achei legal. Aí você vai lá e você usa no seu dia, você usa no seu trabalho, você faz uma próxima pergunta que está relacionada com aquilo que foi feito. E você utiliza no seu dia a dia. Eu acho que isso é muito legal. Então, fonte de conhecimento, livros, mentorias, cheiro do asfalto mesmo, né? Onde você está lá na sua prática, e o seu redor, né? As pessoas que estão do seu lado. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu aprendi com um podcaster muito famoso. Me indica 3 pessoas que eu deveria trazer aqui para o meu podcast. 3 pessoas. Já falei, o Thiago Concer é um, tem que trazer o Thiagão. Acho que é muito legal.
Mas é que a gente conhece muito das mesmas pessoas, né? Então eu vou tentar trazer algumas que talvez você não tenha assim, uma relação então, mais o difícil. Thiago Concer eu não vou contar porque esse já está na lista. Já então, está na lista. 3. De que área? O que você quer falar? Sobre o assunto? Cara, eu quero falar o que a gente conversou aqui nessa mesa. Um cara bem legal, um cara que vai vir para o meu podcast, que é o Flávio Canto. Pode trazer o Flávio Canto. Tem o Instituto Reação, tem um trabalho incrível. Judoca, um cara com uma mente empreendedora fantástica, acho que é muito legal. Um outro cara que eu acho legal para você trazer, que tem a ver com o teu trabalho, é o Kakinoff da Gol. Pode trazer aqui, o Kakinoff está do teu lado, está aqui do lado do aeroporto, ele vai vir para o meu também em algum momento. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver, um terceiro. Você quer do mundo esportivo? Tanto faz. Pode ser. Pode ser? Traz o Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, um cara legal, que tem uma visão, fala muito de foco, fala muito de... Não veio pro meu, mas eu tô dando dica para você. Alguém tenta trazer ele aqui, a gente... Roberto Chiniachik, Roberto Tranjan, um puto empreendedor que vale a pena. Roberto Tranjan, põe aí Roberto Tranjan. Que são os mesmos aqui que está na minha mente, né, em relação à construção aqui, que são bem legais. Os outros a gente tem muita relação com grande parte. E mercado de trabalho aí, né, você conhece a grande maioria dos CEOs. Gustavo, fantástico aqui, cara, para te agradecer aqui antes da gente encerrar. Como que as pessoas te encontram? O que vem pela frente de projetos que você está aí armando? Conta para a turma e deixa teus contatos aí. Cara, contatos me acha nas redes sociais. Só colocar Gustavo Borges aí que você vai encontrar todos os canais, né? Eu estou muito frequente nas redes aí, YouTube, Instagram, LinkedIn. LinkedIn um pouco menos, mas também estou por lá. Facebook, etc. Mas muitos projetos rolando aí. Retomando no meu negócio principal, que é a metodologia. Eu sou gestor da metodologia Gustavo Borges, que é uma rede que tem quase 400 clientes B2B, né? A gente faz uma relação muito forte com academias, clubes, escolas que têm a gestão aquática ali. Então a gente está ampliando nossos negócios aqui numa retomada com a reabertura dos nossos negócios, que sofreu muito com a pandemia. Então tem muitos projetos nascendo lá dentro de trabalho direcionado para esse público. No âmbito pessoal, as palestras, né, continuam muito fortes. As mentorias, eu tenho feito mentoria de alta performance, inclusive estou com um grupo terminando agora, e vou abrir um outro daqui 2 meses, 1 mês e meio, né? Não sei quanto que vai ao ar aqui o podcast, mas daqui a 1 mês a gente vai reabrir a próxima turma. Fizemos juntos esse ano o Transição de Carreira, né? Que foi bem legal, quem sabe a gente faz uma reedição disso aí. E é isso, tá tocando as coisas aí. Fantástico. Infoprodutos, uma série de coisas rodando, mas vamos junto. Demais, Gustavo. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Que aula, quanto conhecimento aqui, que download que fizemos do seu cérebro aqui. Muito feliz mesmo de ter aqui você conosco. E bela condução, fazendo uma bela estreia. Eu não sei qual vai ser o episódio meu aqui, não sabe ainda? Depois a turma aqui vai contar pra gente aqui como que fica, como vai dar trabalho essa edição aqui de tanta mas, coisa que a gente falou. Eu quero estar nos primeiros episódios. Parabéns aí pela sua condução aí. Foi show demais. Já está. Valeu. Show. Grande abraço.